pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite aí para vocês. Como é que vocês estão? Todos se cuidando, todos se protegendo bem, a família, tá? Tivemos uma ideia aí, né, de montar nesse tempo de confinamento, de ficar mais recluso, né, de um movimento um pouco mais baixo também no nosso serviço, né, de montar umas videoaulas então para a gente ver, relembrar alguns temas, novos tópicos que a gente está criando, novos protocolos. E então tivemos essa ideia e a gente quer manter essa sequência de aulas aí uma vez por semana, né? Tomara que vocês curtam bastante, né? Então tomara que seja bastante proveitoso e vocês também vão nos ajudar aí, sugestões, ideias novas, tudo que vocês tiverem para agregar vai ser bem-vindo também, tá bom? Vamos começar a aula então. Boa tarde, boa noite mais uma vez, tá? Vamos começar essa sequência de videoaulas aí que a gente está iniciando aí agora. Essa é a primeira, tá? Então tomara que dê tudo certo. Então mais uma vez eu peço qualquer sugestão, qualquer coisa que vocês achem legal fazer, a gente está se propondo a fazer também, então, tá bom? Vamos falar de um tema então que eu queria, né, pegar esse tempo de mais reclusão para a gente discutir novamente, que é de suma importância, né? Vocês sabem que a gente tem um protocolo gerenciado sobre isso, né? Vocês sabem que eu fico no pé bastante, né? Principalmente da assertividade, da questão da realização tanto do antibiótico quanto da coleta dos exames nessa primeira hora, a famosa Golden Hour, então, tá? Então vamos falar um pouco então hoje a aula sobre sepse infantil, tá? Então para começar vamos falar sobre algumas definições aí que se relacionam à sepse, tá? Então serão elas a SIRS, infecção, o score de Pils, que eu vou falar, né, foi um score que a gente implementou aí no finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro aí, para dar uma mudada na questão da triagem e ser mais assertivo nessa detecção e da abertura do protocolo de sepse, tá? Então já vou explicar como é que funciona. A sepse propriamente dita, sepse grave e o choque séptico. Tá, então, o que é a SIRS então? A SIRS nada mais é que a síndrome de resposta inflamatória sistêmica, né? É a resposta inflamatória não especificada. Ela é definida como a presença de 2 dos 4 critérios, sendo que um deles deve ser alteração de temperatura ou alteração da contagem de leucócitos, tá? Então a temperatura, hipertermia acima de 38 ou hipotermia abaixo de 36, taquicardia, 2 desvios padrões acima do normal para a idade, taquipneia, 2 desvios padrões acima do normal para a idade. E a leucocitose ou leucopenia para a idade, então não secundárias à quimioterapia, então os neutropênicos febris que estão pós-quimioterápicos, que não encaixam nesse critério também. Então, ou então 10% dos neutrófilos imaturos no sangue periférico. Infecção, né, o próprio nome diz, um quadro infeccioso, né, para você ter uma sepse, a gente tem que presumir que seja um quadro infeccioso, uma doença suspeita ou confirmada, com base em culturas, anatomia patológica, testes de aplicação de RNA, né, PCR, ou ainda exame clínico de imagem ou testes laboratoriais. Tá, então uma infecção de urina, no caso uma pneumonia, tá, então, ou no próprio exame clínico aí uma própria amidalite, é um quadro infeccioso. Se a criança tiver séptica, também só o exame clínico já fecha como o critério, tá? E o Pils, então, eu vou falar um pouquinho mais demorado, até porque acho que nem todo mundo ainda está familiarizado com o Pils, tá? O Pils, na verdade, é uma ferramenta para identificar pacientes com risco de deterioração, tá? Então, é um instrumento precoce que ele vai identificar um score de números que vai de 0 a 9. Eu já vou passar no slide seguinte aí quais são esses critérios aí para você e os números dele, tá? É uma escala objetiva, resulta o número que classifica o paciente. Então, que vai de 0 a 9, mais uma vez eu digo, né? A gente presume já que um quadro, se você tem um quadro, uma suspeita infecciosa e um Pils maior ou igual a 3, a gente já pode detectar e afirmar que é um quadro séptico já, então. E é uma ferramenta de segurança também, porque ele não é um quadro
né, um score estático, né, um score dinâmico também. À medida que a gente for vendo, então, ele saiu, por exemplo, saiu de um score de Pio 0, foi para 2, mesmo que não entra ainda no critério, mas ele piorou em pouco tempo. Ele saiu de um score normal para um 2, quer dizer que ele tem piorado e ele está a um passo de entrar num processo séptico. Tá? Então esse aqui basicamente é o score de Pius, tá? Então ele leva, né, 3 grupos, né, de 3 grupos gerais, então com nível de consciência neurológico, cardiovascular e respiratório, né? O neurológico, então, né, todos eles vão de 0 a 3, tá? Então ele pode ser, então, vai de 0 até 9 somando os 3, tá? Então 0 brincando ou adequado para a idade, 1 sonolento, 2 irritado, 3 resposta letárgica, confusa ou resposta reduzida à dor, tá? Cardiovascular, uma criança rosa ou com enchimento capilar de 1 a 2 segundos. O score 1, paciente já um pouco pálido, um enchimento capilar de cerca de 3 segundos. No score 2, cinza ou enchimento capilar de 4 segundos, ou uma taquicardia maior que 20 batimentos por minuto dos limites superiores da idade. No caso do 3, cinza ou pele malhada, ou enchimento capilar maior do que 5 segundos, ou uma taquicardia maior de 30 batimentos por minuto nos limites para a idade, ou então até uma bradicardia também. Tá? No respiratório, uma respiração normal, sem retrações. No caso, no score 1, 10 acima dos parâmetros normais, ou então uma utilização de musculatura acessória, ou então uma FiO2 maior que 30%, ou necessidade maior de 3 litros por minuto. Tá? No score 2, 20 acima dos parâmetros normais, né? 20 incursões por minuto acima dos padrões normais, ou retrações, ou uma FiO2 maior que 40%, ou maior que 6 litros por minuto. Tá? No score 3, então, menor que 5 dos parâmetros normais, com retrações e gemidos, um FiO2 maior que 50% ou maior que 8 litros por minuto também. Então, tá? Esse é um scorezinho que eu vou deixar em todas as salas depois, tá? Para vocês sempre estarem familiarizados com mesmo que a enfermagem faça essa primeira triagem, que vocês depois chequem e nas reavaliações também darem uma rechecada também nesse score. Bom, aqui está uma tabelinha aí que também vamos deixar todas as salas também, dos índices de normalidade aí conforme a faixa etária, tá? Então aqui estão descritos todas as faixas etárias de 0 a 1 semana, de 1 semana a 1 mês a 1 ano, 2 a 5 anos, de 6 a 12 anos e 13 a 18 anos também. Então, tá? Então aqui está todo, né, toda a classificação aqui para a gente, né, ter um parâmetro normal. No caso, então, como eu disse anteriormente, então a gente vai cruzar muito a questão da sepse com o Pius. Tá? Então a gente vai considerar um quadro séptico, né, um quadro infeccioso presumido, mais um Pius maior ou igual a 3. Tá? Então o score de 3 com um quadro infeccioso presumido, a gente já pode classificá-lo como e abrir o protocolo de sepse. Sepse grave, então, vou deixar a sepse grave, então, é uma sepse que acompanha com disfunção, que pode ser cardiovascular, respiratória, neurológica, hepática, renal ou hematológica. Tá? Então vamos desmiuçar um pouquinho mais, vamos falar da disfunção cardiovascular. A disfunção, né, cardiovascular é quando você já tem ainda um ataque cardíaco, mesmo após a administração de 40 ml por quilo de cristalóides nessa primeira hora, diminuição da pressão arterial abaixo do percentil 5 para a idade, ou pressão sistólica menor que 2 desvios padrões para a idade. Uma necessidade de droga vasoativa para manter a pressão arterial para a idade, adrenalina ou a dopamina. Presença de 2 dos critérios abaixo. Acidose metabólica não explicada. Um base excess maior que 5. O aumento do lactato em 2 vezes o limite normal. Oligoanúria, débito urinário menor que 0,5 ml por quilo por hora. E o tempo de enchimento capilar aumentado.
Tá? Então, na prática, então, pode apresentar disfunção cardiovascular pacientes com alteração do nível de consciência, aquele paciente mais letárgico, sonolento, menos responsivo a estímulos dolorosos, tá? Uma alteração de perfusão, lembrar o tempo de enchimento capilar mais elevado, tá? Pode ser uma alteração de perfusão, hipotensão, alteração de gasometria, lactato e base excess, tá? Então, no nosso protocolo, da onde a gente vai notar isso aí? Então, tá? A gente vai notar aqui aumento da frequência cardíaca, a frequência cardíaca é alterada e o tempo de enchimento capilar prolongado, tá? Então, além disso, então, esses são na parte clínica. Na parte laboratorial, então, lactato aumentado, né? E acidose metabólica, né? Que também vai estar demonstrado nos exames laboratoriais. Disfunção pulmonar, né? Uma relação PaO2-FiO2, né? Pressão parcial de oxigênio, fração de expiração de oxigênio menor que 300, na ausência de cardiopatia ou doença pulmonar pré-existente. Uma pressão parcial de dióxido de carbono maior que 65 ou 20 milímetros de mercúrio acima do basal. Necessidade de FiO2, fração de expiração de oxigênio maior que 50% para manter uma saturação maior do que 92%. Uma necessidade de ventilação não invasiva, uma VNI ou propriamente da ventilação mecânica. Você pode dizer que está em uma disfunção pulmonar. Então, na prática, como a gente já detecta isso, pacientes que necessitem de suporte de oxigênio acima de 50% para manter uma saturação maior que 92%. Necessidade de ventilação não invasiva, ou uma propriamente dita, uma necessidade de ventilação mecânica. Tá? No nosso protocolo, então, aonde nós vemos isso, então, na alteração da frequência respiratória e a saturação de oxigênio também, então, tá? E aí, depois, então, depois na reavaliação, a gente reavalia de novo a frequência respiratória. Depois eu vou explicar, vou tentar elucidar um pouquinho mais o protocolo e a questão do preenchimento dele também. Então, tá? Esses aqui são os parâmetros respiratórios que estão descritos no nosso protocolo. Disfunção neurológica, então uma escala de coma de Glasgow menor ou igual a 11. Uma diminuição aguda do estado mental com diminuição maior ou igual a 3 pontos do estado habitual. Tá? Então, no nosso protocolo aqui, logo na entrada, o controle, alteração neurológica aqui descrito, tá? E o nível de consciência depois na reavaliação. Disfunção hepática, aí exames laboratoriais, uma dosagem de bilirrubina total maior ou igual a 4, não aplicável, lógico, ao recém-nascido ictérico, e uma TGP aumentada em 2 vezes o valor normal para a idade. Tá? Então isso aqui mostra que também já tem uma disfunção hepática associada a esse quadro séptico. Tá? Então, no nosso protocolo, a gente vai notar nos exames, aí então, uma alteração na TGP maior que 2 vezes e bilirrubina aumentada. A disfunção hematológica, então, contagem de plaquetas menor que 80 mil ou diminuição em 50% do maior valor observado nos últimos 3 dias. Se for aquelas pacientes que estão vem 2, 3 vezes no pronto-socorro, na terceira vez saiu de 200 mil para 90 mil, opa, alguma coisa chama a atenção aí que está errada também, tá? Então pode ser um chamativo que pode ser um quadro séptico se instalando aí nessa criança, tá? E o NR maior ou igual a 2, tá? Então no nosso protocolo aqui a gente vai ver aqui o INR maior ou igual a 2, então, tá? E aí a gente sempre lembrar então da coleta do hemograma, né? Depois também no segmento também, e o coagulograma, reavaliar uma coleta em 6 horas após a abertura do protocolo para ver se já houve uma melhora nesse exame de coagulação. Bom, os critérios de conclusão desse protocolo são pacientes com sinais de sepse grave ou choque séptico com idade menor que 15 anos, tá? Uma fórmula rápida, então, que a gente aprende, inclusive, no pausa aí, é crianças 70 mais 2 vezes a idade, tá? Então, essa é a pressão considerada mínima no protocolo de sepse. Então, no caso, assim, um paciente de 6 meses, tem 0 anos, então, 70 mais 0 vai dar 70 milímetros de pressão sistólica mínima. E
o paciente de 2 anos, no mínimo 74 milímetros de Hg. Então, chegamos então ao choque séptico. Então, o choque séptico é definido na população pediátrica como sepse associada à disfunção cardiovascular que não melhorou com o tratamento inicial. Tá? Então, ele não houve uma melhora no tratamento inicial e evoluiu para um choque séptico. O choque deve ser reconhecido antes de ocorrer a hipotensão, choque descompensado, através dos critérios clínicos. Avaliação cardiovascular, frequência cardíaca, pulso, PA, tempo de enchimento capilar. Avaliação respiratória, frequência respiratória, saturação de O2, ausculto pulmonar. A avaliação do nível de consciência, irritabilidade, sonolência, redução de diurese, hipotermia. Pode estar relacionada em crianças com choque. Então, o sinal hipotermia é um sinal que a criança pode estar chocada na nossa cara aí também, tá? Aqui eu deixei assim um quadrinho, né, bem interessante do PAUS, tá? Também, que para você identificar, fazer um fluxograma para identificação do choque, né? Coloquei aqui os tipos aqui, e o mais importante que eu quero que a gente, né, depois vocês dois, eu vou passar essa aula também em PDF para vocês darem uma olhada, não só aqui na aula por vídeo, mas depois eu vou passar por PDF também, para vocês ficarem com essas tabelas também. E aqui o mais importante aqui para vocês verem também a questão, né, evitar o choque compensado evoluir para um choque hipotensivo também, tá? E aqui algumas variações aqui então dos vários tipos de choques, né? Então, no caso assim dos choques, a patência, então vias aéreas aberta e preservável ou não preservável, pode ser nos 4 subtipos de choque, tá? Frequência respiratória geralmente está aumentada em todos os tipos de choque. O esforço respiratório normal e aumentado em choque hipovolêmico, normal e aumentado em choque distributivo, forçado no choque cardiogênico e também forçado no choque obstrutivo. Sons respiratórios normal no choque hipovolêmico, normal com crepitações no choque distributivo, crepitações e gemidos no choque cardiogênico, crepitações e gemidos também no choque obstrutivo. Tá? Então a PA no começo vai estar compensada, vai estar normotenso, mas pode descompensar evoluindo para um choque hipotensivo. Né? A pressão de pulso estreita no choque hipovolêmico, variável no distributivo, estreita também no cardiogênico e no obstrutivo. Frequência cardíaca aumentada em todos os tipos de choque. A qualidade de pulso é fraco no hipovolêmico e oscilante ou fraco no distributivo e fraco também no cardiogênico e no obstrutivo. A pele é pálida ou fria no hipovolêmico, quente ou fria no choque obstrutivo, pálida e fria no cardiogênico e no obstrutivo. Tá? Preenchimento capilar edificado no hipovolêmico, cardiogênico e obstrutivo e variável no distributivo. Débito urinário reduzido nos 4 tipos de choque. O nível de consciência geralmente mais precoce, ele está bastante irritado, depois mais tardiamente ele fica letárgico, né? E a temperatura pode ser variável aí, desde uma hipertermia até uma hipotermia também, tá? Então o mais importante que eu quero que vocês tenham em consciência assim, que o choque compensado, evitar que o choque compensado, né, que tem a pressão normal, evolua para um choque hipotenso, né? O choque compensado às vezes demora horas para evoluir para hipotensivo, tá? Mas o choque hipotensivo evolui muito rapidamente para uma parada cardiorrespiratória. Então, por isso que a gente tem que evitar ao máximo o volume, com droga, para deixar uma criança normotensa também, tá bom? Bom, vamos lá propriamente dito aí agora ao preenchimento do protocolo, tá? Então, uma coisa que a gente cobra bastante aí, e a gente ainda vê alguns preenchimentos errados, falta de preenchimento, falta até mesmo também da gente preencher também no TASI, tá? Eu acho que falta alguma coisa de preencher esses dados aí também no prontuário do paciente, tá? Então não é só no protocolo, porque às vezes some a folha e aí a gente fica sem as avaliações posteriores. Então, logo de entrada, então, geralmente a enfermagem cola aqui a etiqueta, mas vocês também podem fazer isso, tá?
Aí os critérios de inclusão, então, temperatura corporal maior que 38,5 ou menor que 36,5. Frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória, então aqui são os critérios da triagem, então, tá? Aí iniciou o protocolo, horário do protocolo, bastante importante, esse horário aqui ser preenchido com clareza, porque ele vai ser o guia da gente para todo o resto. Então, aí, mais que o pessoal da enfermagem, então, o horário de coleta, né, dos exames de sepse, do antibiótico e a expansão, tá? Então, esse aqui, tudo preenchido. Então, vamos para a segunda parte do protocolo, aí sempre não esquecer, então, do médico e enfermeiro carimbarem, anotarem a data e o horário que foi, né? E aí, se for excluir, justificar o porquê que foi excluído. E aí, depois da reavaliação de até 1 hora. Mesmo com os exames não estiverem prontos, né? Às vezes, não tem veia, mas já correu o antibiótico, já fez. Pelo menos rever o paciente e anotar, mesmo que ainda anota que os exames não estão prontos. E aí, posteriormente, anotar os exames, tá? Mas pelo menos fazer uma nova aferição dos sinais vitais, né, que é bastante importante nessa primeira hora. Então, não abrir o protocolo e esquecer do paciente. Sempre o pessoal que abrir a porta, ou então já passar para o pessoal lá da reavaliação, tá? E aqui, então, sempre anotar e aí depois ir preencher todo o resto, assim, da continuidade do protocolo, se vai ser internado e o que foi, qual a classificação, sepse grave, sepse simples, um choque séptico, tá? Então sempre ainda tá muito deficiente ainda a questão do preenchimento do protocolo. Então, né, peço a ajuda de vocês e espero que com essa aula aqui também a gente fique um pouco mais atento a esses preenchimentos, então, tá bom? Só para elucidar, então, né, um caso, graças a Deus, da importância do choque do protocolo, né, um caso de bastante sucesso aí que a gente teve aí. Então, era um lactente de 1 mês e 14 dias. Ele procurou o nosso serviço no dia 15 de abril de 2020. O relato que o lactente, a mãe estava tratando uma mastite, tá? Lactente estava mais hipoativo e quente desde o dia anterior. Uma temperatura ferida de 37,5, tá? Aí ele foi no dia seguinte com a gente, na triagem, uma temperatura de 38,8, uma frequência cardíaca de 217, uma frequência respiratória de 50 e uma saturação de 88 a 90%, né? Aí as médicas atenderam, abriram o protocolo de sepse, né? No exame físico, mau estado geral, descorado, desidratado, gemente e rendilhado, tá? Foi feita uma expansão com soro, 20 ml por quilo em 20 minutos, e correu o ceftriaxone e O2, tá? Foi feita a tentativa de coleta de exames, não obteve sucesso neste primeiro momento. Após 20 minutos foi reavaliado, uma saturação já de 97 a 98% com suporte de O2, uma frequência cardíaca de 165 e uma temperatura já mais baixa de 37,3, uma frequência respiratória de 36, com melhora do rendilado e da hidratação. E aí que foi coletado os exames do protocolo. Tá? Não é o ideal, seria ideal se a gente coletasse no momento zero do protocolo, mas nesse momento a gente tinha que ver que a criança estava num choque séptico. Era uma meningite bacteriana, né? A criança respondeu bem aí a esse e principalmente a realização da expansão e do antibiótico na primeira hora foi de suma importância para a sobrevida do paciente também, então, tá bom? Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho de sempre, né? Essa é só uma primeira aula, a gente vai se aperfeiçoando aí conforme vierem as outras, tá? Mas desde já agradeço aí a colaboração e a atenção de todos, aí espero que gostem e qualquer dúvida estou à disposição também. Aí vou mandar a aula por vídeo, vou mandar a aula depois também em PDF para vocês verem, e depois também vou elaborar algumas questõezinhas para a gente ver se vocês treinaram direitinho, então, tá bom? Obrigado, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado.